Graças a Deus. Lucas 24, 25. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 25. Mas antes de nós lermos esse texto do Evangelho de São Lucas, deixe-me ler um versículo de Mateus, capítulo 22, versículo 29, onde está escrito: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Amém, Jesus? Amém. Meus irmãos, as Escrituras é a Bíblia que nós temos. Quando Jesus aqui estava se referindo às Escrituras, obviamente que ele estava se referindo ao Velho Testamento. Os 39 livros do Velho Testamento, que nós temos aqui na nossa Bíblia. Só que depois do Senhor Jesus veio o Novo Testamento. Nós temos as Escrituras do Antigo Testamento e era de se esperar que houvessem as Escrituras também do Novo Testamento. Amém? Antes de Jesus, o que estava em vigor era o Velho Testamento. Era o Antigo Testamento. E esse Antigo Testamento tinha as Escrituras que o representavam. Aliás, essas Escrituras eram o Velho Testamento. Agora, quando Jesus, ele parte o pão, e ali ele reparte também o cálice com os seus discípulos, ele diz: este é o sangue, meu sangue, o sangue do Novo Testamento. É de se esperar o quê? Que o Novo Testamento tenha as Escrituras também, sejam Escrituras também. E hoje nós temos tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. E Jesus aqui em Mateus capítulo 22, 29, ele diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o quê? O poder de Deus. Ou seja, é um erro não conhecer a Bíblia. O que é a Bíblia? O Velho Testamento e o Novo Testamento. O que é o Velho Testamento e o Novo Testamento? As Escrituras. E se nós não conhecermos, se nós não dedicarmos um tempo da nossa vida para ler e para conhecer e para guardar, nós estamos cometendo um erro. Em João capítulo 5, versículo 39, Jesus diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém? Amém. Veja que as Escrituras, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, testificam do Senhor Jesus. Por que nós não rejeitamos o Velho Testamento? Alguém pode pensar, se estamos no Novo Testamento, podemos rejeitar o Velho. Por que nós não rejeitamos o Velho Testamento? Por que a nossa Bíblia não tem só o Novo Testamento, já que estamos no Novo Testamento? Porque as Escrituras do Velho Testamento também testificam do Senhor. Vamos ler aí em Lucas 24. Os irmãos estão com a Bíblia aberta aí. Em Lucas 24, versículo 25. E nós vamos ver o Senhor Jesus dizendo para os dois discípulos no caminho de Emaús. Está escrito assim: e ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Graças a Deus. Meus irmãos, veja que quando está escrito, e começando por Moisés, o que quer dizer aqui? São Lucas quer dizer os 5 primeiros livros da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia é Moisés, porque foram escritos por Moisés. E por todos os profetas,
ou seja, todos os profetas que escreveram os demais livros do Velho Testamento. E em todas as Escrituras. Quando ele diz em todas as Escrituras, é porque além de Moisés, dos profetas, ainda tinha os salmos, os escritos, as 3 divisões aqui do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento nós podemos ver o Senhor Jesus também. Agora, um pouco mais adiante, aí no capítulo 24, no versículo 44, está escrito o seguinte: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Veja aí novamente, vamos ler novamente, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem o quê? As Escrituras. Abriu-lhes o entendimento para compreenderem a Bíblia, o Antigo Testamento. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao 3º dia ressuscitasse dentre os mortos. Graças a Deus. Ou seja, somente essas 3 passagens da Bíblia, para que os irmãos possam entender, para que nós possamos entender a necessidade que nós temos de gastar tempo lendo a Bíblia. Muitas pessoas, elas dizem assim: eu não leio a Bíblia porque eu não gosto de ler, eu não tenho paciência. Mas a pessoa, na verdade, não tem paciência com a Bíblia. Ela não gosta de ler a Bíblia, porque a pessoa vive lendo as mensagens que chegam no WhatsApp, o que ela vê no Facebook, o que ela vê na internet, nas notícias. A pessoa sempre tem que ler. Nem tudo a pessoa ouve. Muitas coisas estão escritas e a pessoa está sempre lendo, dedicando tempo para ler alguma coisa. Nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos conhecer. Não é só ler, é conhecer. Aí fica a pergunta para nós hoje. Nós conhecemos a Bíblia? Nós conhecemos a fundo as Escrituras? Porque Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. É um erro que nós não podemos cometer. Hoje nós temos o privilégio de ter a palavra de Deus, de ter a Bíblia nas nossas mãos. Nós temos a Bíblia ACF nas nossas mãos. E nós devemos ler a Bíblia. Nós devemos dedicar um tempo todo dia para ler as Escrituras, porque as Escrituras testificam de Jesus e são as palavras de Deus, as santas palavras de Deus. E nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém, Jesus? Amém. Você ouviu uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.